Olá pessoal, meu nome é Geraldo Búrigo, eu sou especialista em ETF e consultor CVM. Esse canal ele é 100% focado em ETFs, onde eu te ajudo a construir uma carteira realmente passiva. Aproveita para se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais e ficar por dentro de todas as novidades. Então, pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo hoje sobre ETFs porque eu sinto que tem uma certa dificuldade das pessoas de entender o funcionamento, quais são as principais diferenças entre os ETFs, entre os outros tipos de fundos negociados em bolsa. Então, a minha ideia aqui realmente é trazer um vídeo bem didático, bem simples e direto ao ponto para vocês entenderem o que é um ETF, quais são as principais características e principalmente quais são suas vantagens frente aos fundos tradicionais que a gente tem hoje no mercado financeiro. Bom, o que é um ETF? Se a gente pegar o significado dessas três letras, ETF quer dizer Exchange Traded Fund, que nada mais é do que um fundo negociado em bolsa. Então a gente precisa entender o ETF como um tipo específico de fundo negociado em bolsa de valores, como se fosse uma ação. Ele vai ter um ticker, ele vai ter um código igual a uma ação. E é importante a gente entender um conceito também, que a gente não investe em ETFs, nós investimos através dos ETFs. Porque o ETF ele nada mais é do que um instrumento que você utiliza para se expor, tanto na renda fixa, como na renda variável, como em commodities alternativos. Então ele é um fundo que vai selecionar alguns tipos de ativos que irão compor esse fundo, sendo que esses ativos podem ser renda fixa, renda variável. Então é uma forma diversificada que a gente tem de se expor a determinadas classes. Porém, a gente sabe que existem outros fundos negociados em bolsa, como os fundos imobiliários, por exemplo. Existe uma certa confusão entre um ETF e um fundo imobiliário. E a gente sabe também que existem os fundos tradicionais que são oferecidos por bancos e corretoras. E muitas pessoas têm dificuldade de entender qual é a diferença de um ETF para um fundo desses tradicionais. Então a minha ideia aqui é a gente tentar, primeiro, apontar as diferenças, né, desses instrumentos e depois eu vou mostrar para vocês quais são as vantagens que eu vejo com relação aos ETFs. Primeiro vamos analisar a diferença entre os ETFs e os fundos mútuos, que são esses fundos tradicionais oferecidos por bancos e corretoras, bem conhecidos do público em geral. Então a gente viu que o ETF, como principal característica, que eles são fundos negociados em bolsa. Então essa é a principal característica que diferencia dos fundos mútuos. Já que os fundos mútuos, eles são que a negociação ocorre entre o investidor e a gestora, por intermédio de uma corretora. Então, quando a pessoa quer investir no fundo mútuo, ela pega o dinheiro, envia para a gestora pega aquele dinheiro, investe no fundo e transfere cotas daquele fundo para o investidor. Da mesma forma, quando o investidor quer se desfazer daquelas posições, né, o investidor pega aquelas cotas, entrega para a gestora transforma aquilo ali em dinheiro e devolve o dinheiro para o investidor. Então, essa é a principal diferença que a gente tem entre os ETFs e os fundos mútuos. Porém, é importante a gente entender que esses dois tipos de fundos, eles são considerados como fundos abertos. Então é preciso entender que hoje a gente existe tanto fundos abertos quanto fundos fechados. Eu vou mostrar para vocês agora quais são as diferenças desses dois fundos. Nos fundos abertos, as cotas, tá, elas são criadas ou resgatadas continuamente, tanto nos ETFs quanto nos fundos mútuos. Então isso aí garante que o preço da cota negociado, tanto no fundo mútuo quanto no ETF, está sempre em linha com o valor patrimonial do fundo. Então essa é uma das principais características dos fundos abertos. As cotas são criadas e resgatadas continuamente. Já nos fundos fechados, não existe essa criação de cotas ou resgates após o lançamento do fundo. Como é que acontece? Um fundo fechado, quando ele lança esse fundo, né, ele lança um número fixo de cotas, né, que é emitidos lá numa emissão primária. Essas cotas posteriormente são negociadas no mercado secundário, que é onde o investidor pode ou comprar, caso queira virar cotista daquele fundo, né, ou vender. Então a negociação ocorre toda em ambiente de bolsa. Então quando um investidor quer se desfazer de um fundo imobiliário, por exemplo, ele vai lá no mercado secundário e vende aquelas cotas para uma instituição ou para uma pessoa física. Então tu vê que as negociações ocorrem somente em mercado secundário. Só que se a gente observar, pô, mas Geraldo, mas o ETF também ocorre só no mercado secundário, no ambiente de bolsa. Qual que é a principal diferença aí, então, dos ETFs para esses fundos fechados?
Bom, a principal diferença é que, como eles são fundos fechados e não tem essa criação e resgate de cotas, essas cotas negociadas em ambiente de bolsa, elas podem sofrer ágio ou deságio, que nada mais é que a cota sendo negociada acima do valor patrimonial, ou seja, com ágio, ou as cotas sendo negociadas abaixo do valor patrimonial, em deságio. Então são os exemplos de diversos fundos fechados que a gente tem, que são fundos imobiliários, os FIAGROS, os FINFRAs. Então essa é uma das principais diferenças entre um ETF e um fundo imobiliário. Aqui a diferença principal é essa. Os dois são negociados em bolsa, né? Só que um é um fundo aberto, o outro é um fundo fechado. O ETF, por ser um fundo aberto, ele é sempre negociado muito próximo ao valor patrimonial do fundo, né? E os fundos fechados, por não ter esse mecanismo de criação ou resgate de cotas, as cotas podem sofrer ágio ou deságio, né? Conforme ali a emoção dos investidores ao negociar as cotas em ambiente de bolsa. Mas como os ETFs conseguem garantir essa cota, né, de mercado sendo negociada sempre muito próxima ao valor patrimonial? Nos ETFs existem dois atores, tá? Que são duas instituições financeiras contratadas pela gestora, que são os formadores de mercado e os participantes autorizados. Qual que é o objetivo desses caras? O objetivo desses caras é garantir tanto a liquidez, então o que acontece? Quando tu contrata um formador de mercado para prover a liquidez, vai estar lá no contrato que ele é obrigado a estar presente, sei lá, em 80% do tempo no pregão, provendo o número X de cotas na venda e o número Y de cotas e o número X de cotas na compra. Então ele vai colocar cotas tanto na parte de compra como na parte de venda, e ainda por cima vai ter um spread mínimo de negociação, né? Que é a diferença do preço de compra para o preço de venda. Isso aí vai estar tudo em contrato. Um formador de mercado vai ser contratado justamente para prover essa liquidez, tanto na compra quanto na venda. Além disso, os formadores de mercado e os participantes autorizados, eles garantem, tá? Eles trabalham ali com negociações para garantir que o valor daquela cota que está sendo negociada seja muito próximo ou igual à cota patrimonial do fundo. E como é que eles fazem isso? Como é que eles conseguem fazer isso, né? Eles utilizam um sistema de criação e destruição de cotas, que nada mais é que uma negociação direta no mercado primário entre o formador de mercado e a gestora. Conforme a cota vai variando, caso ela vá fugindo, né, digamos, do valor patrimonial, tanto para cima quanto para baixo, o formador de mercado e os participantes autorizados, eles atuam, certo? Criando ou destruindo cotas e garantindo que aquela cota que está sendo negociada esteja sempre muito próximo ao valor patrimonial do fundo. Então, pessoal, a gente viu ali as principais diferenças, né, entre os ETFs e os fundos mútuos, entre os ETFs e os fundos imobiliários, né, que são fundos fechados. E agora eu quero falar um pouquinho sobre as características dos ETFs, para vocês entenderem o conceito por trás, né, de onde vem realmente essa eficiência dos ETFs. Primeiro, vamos separar aqui no Brasil e no exterior, né? Porque existem umas particularidades aqui. Como o mercado de ETFs no Brasil ainda é muito novo, né? Existem umas particularidades que se diferenciam do mercado no exterior. No Brasil, todo ETF ele é obrigado a seguir um índice de referência. O que é o índice, né? O índice nada mais é do que uma metodologia ou um conjunto de regras que irão definir quais ativos irão compor o fundo. Então a gente existe hoje no mercado provedoras de índices, né? Ou seja, elas criam diversos índices que nada mais é do que uma métrica, né? Um conjunto de regras para medir o desempenho de um mercado, de um conjunto de empresas de mesmas características, né? Então, ou seja, aí a imaginação toma conta, a provedora de índice ela pode criar qualquer índice que ela quiser, né? E a gestora simplesmente ela tem que escolher um índice desses para justamente ter como objetivo dentro do ETF, né, seguir aquele índice de referência. Então, por isso que no Brasil, todo ETF ele possui uma gestão passiva. O que é a gestão passiva? É justamente que, como o ETF ele é obrigado a seguir essas regras, essa metodologia aí pré-determinada, a estratégia acaba não mudando. Então, ou seja, não muda a estratégia, ele vai seguir, simplesmente seguindo as regras daquele índice, né, independentemente do que esteja acontecendo no mundo. Então essa é uma das características da gestão passiva, né? A gente realmente ter uma metodologia mais sistemática, uma metodologia pré-determinada e não uma estratégia baseada em previsões, notícias, teses, narrativas, não. O fundo ou a provedora do índice, né, cria lá aquela metodologia e depois o ETF simplesmente vai seguindo aquela estratégia, não importa o que esteja ocorrendo aí no Brasil ou no mundo. No Brasil também são conhecidos como fundos indexados, não somente no Brasil, né, como no exterior, simplesmente porque eles são indexados, eles seguem um índice de referência. Em alguns casos são conhecidos como os fundos de índice também, mas basicamente é tudo a mesma coisa, certo? É sempre dentro dessa analogia aí de uma gestão passiva. Já no exterior, não necessariamente um ETF deve seguir o índice, não existe essa norma. Quem dá essa norma aqui no Brasil é a CVM. No exterior, os ETFs eles podem ter tanto uma gestão passiva
como uma gestão ativa. Só que existem algumas diferenças entre essa gestão ativa. A gestão passiva como a gente já conhece, né? Vai ter um ETF no exterior que vai seguir um índice de referência e vai seguir aquele índice lá, não importa o que esteja ocorrendo, certo? Da mesma forma como aqui no Brasil. Porém, os ETFs no exterior, eles podem ter também uma gestão ativa. Só que tem uma diferença nessa gestão ativa. Na real, são dois tipos de gestão ativa. A gente tem no exterior a gestão ativa sistemática, tá? O que é gestão ativa sistemática? A gestora, ela não segue especificamente o índice de referência. Ela toma como base aquele índice, né, aquele conjunto lá de ativos, aquele conjunto de empresas ou títulos, né? E ela depois ela cria uma metodologia própria para definir quais são os ativos que serão escolhidos dentro daquele índice, né, para compor o fundo. Então tu vê que essas regras, quem cria essa metodologia é a gestora, então é algo proprietário, né? E segue realmente a mesma linha da gestão passiva, porque essa estratégia acaba sendo sistemática. Ela é considerada como ativa pelo fato da metodologia ser própria da gestora, mas ela acaba sendo sistemática, porque o fundo vai seguir aquelas regras também, independentemente do que esteja acontecendo aí no mundo, no mundo, claro que nesse caso aqui não é Brasil, né, mas independente do que esteja acontecendo no mundo, certo? Então essa é uma diferença, é uma estratégia ativa e sistemática. Só que ela também no exterior a gente pode ter uma estratégia ativa e discricionária, que aí sim é muito próximo do que a gente conhece aqui dos nossos fundos tradicionais, onde a gente tem a figura de um gestor, de uma equipe, criando teses, criando narrativas, tomando decisões de compra e venda ali a todo momento. É aquela gestão ativa realmente que a gente conhece, né? Lá no exterior, então, a gente tem essas três opções de ETFs. Um ETF passivo, literalmente passivo, onde segue o índice de referência. Um ETF ativo sistemático, onde ele toma como base o índice de referência, mas seleciona os ativos que irão compor o fundo com base numa metodologia própria, né? Porém são sistemáticos, não são discricionários. E a gestão ativa discricionária, que é muito próximo aí do que a gente conhece aqui no mercado brasileiro, aqui desses fundos tradicionais. Certo, quais são agora as principais vantagens dos ETFs, né? Por que eu defendo tanto que todo mundo deveria ter uma carteira aí, se não 100, mas pelo menos 90% composta por ETFs, né? Os ETFs, eles acabam, diante de tudo isso que a gente conversou, dessas características, eles acabam sendo um instrumento de fácil diversificação através de um único ativo. Então, ou seja, tu seleciona um ativo que dentro desse ativo pode ter 9.000 empresas. Então, tu vê que simplifica muito o nosso trabalho, a gente consegue a máxima diversificação possível através dos ETFs. A gente consegue realmente montar uma carteira extremamente diversificada com poucos ativos, sem a necessidade ali de ter 50, 60 ativos dentro da carteira, aquela pulverização enorme. A gente monta uma carteira ali com 5, 6 ETFs, renda variável, renda fixa, e a gente já está extremamente diversificado de uma forma simples, eficiente e principalmente barata, né? E outra facilidade que eu gosto dos ETFs é pela negociação. Como acontece em ambiente de bolsa, acaba sendo muito fácil tu negociar os ETFs. Tem os formadores de mercados que garantem a liquidez, né? E pelo fato de eles serem negociados em bolsa, eles possuem uma boa liquidez. Os ETFs de renda variável no Brasil têm uma liquidez de D+2, os ETFs de renda fixa de D+1, ao contrário dos fundos tradicionais, onde a gente tem aí liquidez, a carência aí de 60 dias, 30 dias, dependendo da regra do regulamento de cada fundo, né? Mas normalmente fundos de ações aí, praticamente tu não tem liquidez, tem que esperar aí 30, 40 dias, 60 dias para ter teu dinheiro de volta. Uma coisa que eu acho que realmente é importante para os ETFs e o que realmente melhora a sua eficiência é a sua transparência. A gente sabe que o ETF tem uma metodologia, então tu sabe qual é a metodologia do ETF, tu sabe quais são as características de empresas ou de títulos de renda fixa que aquele ETF está buscando se expor. Essas posições, essa metodologia é aberta ao público, então tu sabe no que o ETF está investindo, né? As posições atuais do fundo são abertas, então se tu entrar no site de cada gestora, vai ter ali a posição do fundo, qual o peso de cada empresa, o título dentro do fundo. E essa transparência ela é muito importante porque ela acaba nos dando o quê? Uma convicção, uma confiança na estratégia. Porque a gente sabe exatamente o que o fundo está fazendo. Já que a gente decidiu se expor àquela característica de aquele ETF específico, né? A gente sabe o que aquele ETF está fazendo, a gente sabe qual é a estratégia que ele está tomando. Então isso a gente dá uma certa tranquilidade, porque a gente sabe que por mais bem elaborada que seja uma estratégia, ela vai passar por algum período de baixa. Porém, quando tu tens aí uma certa transparência, né, sobre a estratégia do fundo, o que ele está fazendo, isso aí te dá uma certa tranquilidade, uma convicção e uma confiança para o quê? Para passar esses períodos de baixa e continuar aquela regularidade, aquela consistência dos aportes aí ao longo dos anos. Os ETFs eles têm os custos extremamente baixos, a gente viu aí que
que por eles não terem uma equipe e um gestor tomando decisões de compra a todo momento, eles conseguem montar estruturas mais baratas, mais enxutas, com custo reduzido. Então a gente tem aí no exterior ETFs com um custo de 0,01% ao ano, então extremamente barato, e os fundos tradicionais normalmente têm uma taxa de administração de 2% ao ano, 2,5%, mais taxa de performance. Eu já divulguei nas minhas redes sociais aí diversos estudos mostrando o impacto de uma taxa de administração. Cara, em períodos de 30, 40 anos, ela pode ficar com até 50% do teu patrimônio. Isso aí causa realmente um estrago, né? Uma taxa de administração alta é uma âncora no teu patrimônio. Um outro benefício que nos traz uma estratégia com ETFs é que ele evita o efeito dos vieses comportamentais e cognitivos sobre as nossas decisões. A gente sabe que a gente acaba sendo influenciado por notícias, por previsões, e a gente sabe que o mercado financeiro trabalha nesse modo aí de criar narrativas e teses o tempo inteiro para te influenciar nas decisões, né? Então, quando a gente monta uma estratégia mais sistemática, uma estratégia que não depende de teses, de narrativa, que não depende de previsões, aquilo ali te dando mais confiança realmente de seguir em frente, né, de se manter fiel àquela estratégia. O modus operandi do mercado financeiro, cara, ele é clássico, todo mês tem uma narrativa, ele vai estar sempre te influenciando a girar posições, tá? E no fim, quanto mais giro de carteira, menor a rentabilidade. O mercado ele vai estar sempre explorando tanto a ganância do ser humano quanto o medo, né? Com teses e narrativas, enfim. Quando a gente tem uma estratégia com ETFs, acaba o quê? Ajudando a gente a criar uma espécie de blindagem emocional e aí não nos deixa ser influenciados realmente por esses tipos de notícias e previsões. E aí eu até trago uma frase do Warren Buffett, né? Que é um dos maiores investidores da história. Ele sempre fala que o maior inimigo dos investidores são os custos e as emoções. Então, com os ETFs, a gente consegue utilizar instrumentos extremamente baratos e eles nos ajudam a controlar o nosso emocional. Então, a gente sabe que controlar o nosso emocional é extremamente importante para definir aí o sucesso do nosso portfólio aí como investidor. Uma outra grande vantagem dos ETFs é os rebalanceamentos de forma automática, né? Então, quando um ETF é constituído, né, ele vai lá, forma a sua primeira cesta de ativos, a gente precisa entender que periodicamente o ETF faz os rebalanceamentos daquela cesta de ativos, para ver se algum ativo que está dentro daquele ETF, seja uma ação ou um título de renda fixa, perdeu ou não os filtros que estavam definidos na sua metodologia. Então, com esses rebalanceamentos, a gente tem, digamos, uma certeza de estar sempre exposto a características específicas de empresas ou títulos que fazem sentido para a nossa estratégia. Porque o ETF vai estar sempre se rebalanceando, né, para manter essas características de empresas ou títulos dentro do seu portfólio, né, dentro da sua cesta de ativos. Tudo isso aí acaba o quê? Reduzindo o nosso tempo de dedicação aos investimentos. A gente consegue focar no quê? No que realmente importa. E o que importa? É a nossa capacidade de gerar aporte. As pessoas precisam entender que são os aportes que irão realmente impulsionar o crescimento do nosso patrimônio. Quando a gente observa a fórmula dos juros compostos, a gente observa 3 fatores que influenciam esse crescimento, que são os aportes, o tempo que você permanece investido e a rentabilidade. Se a gente perceber, cara, os aportes e o tempo, a gente tem um certo tipo de controle, a gente consegue se organizar financeiramente, a gente consegue criar uma segunda fonte de renda para aumentar a nossa capacidade de aporte. A gente consegue aumentar o nosso tempo investido, evitando giros de carteira, começando o quanto antes. Então a gente tem um certo tipo de controle sobre aportes e tempo. Já a rentabilidade não, a gente não tem a gente não tem controle sobre a rentabilidade, não tem como garantir uma rentabilidade no mercado financeiro, principalmente na renda variável, né? Na renda variável a gente trabalha com o quê? Com expectativas de retorno, e não garantias de retorno. Quem te oferece um retorno garantido, normalmente está te oferecendo uma pirâmide financeira. Então, a gente precisa entender também que existe um certo limite de retornos que o mercado financeiro pode te oferecer de forma consistente com o passar do tempo. O que eu quero dizer com isso? Que como a gente tem um limite de retornos que a gente pode obter no mercado financeiro, não adianta a gente se iludir que a gente vai obter retornos muito acima da média. Vale muito mais a pena o quê? A gente focar nos nossos aportes e no tempo que a gente permanece investido. Construir um portfólio, certo? De uma maneira diversificada, permanecer mais tempo investido, porque tudo isso aí o quê? Reduz aquela dispersão de resultados possíveis e se aproxima muito dos retornos que o mercado financeiro pode te entregar. Então os ETFs ajudam muito a gente a construir uma carteira diversificada e nos ajudam muito a permanecer o maior tempo possível investido, porque eles acabam que ajudando a controlar o nosso emocional. E eu sempre digo que os ETFs, eles são recomendados tanto para investidores iniciantes como para investidores profissionais. É uma forma realmente eficiente de tu estruturar um portfólio, porque realmente tu define quais são as características de empresas que tu quer se expor, quais são os tipos de títulos de renda fixa que tu quer se expor. Então tudo de uma maneira clara,
clara, transparente, tudo isso aí te dá confiança e convicção para seguir aquela estratégia ali por anos ou até mesmo por décadas. Então, pessoal, esse era meu vídeo que eu tinha para falar para vocês sobre os ETFs. Eu acredito que esse vídeo deveria ter sido feito, deveria ter sido o primeiro vídeo do canal. Até foi uma sugestão aqui de um seguidor, então eu tentei trazer aqui de uma forma bem simples e didática para vocês entenderem o que é um ETF, de onde vem a sua eficiência, como eles funcionam, suas principais características e diferenças, né, dos fundos tradicionais, dos fundos imobiliários, dos FIAGROS. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder todos vocês. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.